Olá, amigos, amigas, já estamos chegando aqui para os 60 minutos, hein? Nosso programa de notícias diário da cidadania. Vamos ao som local já. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. Treze horas e 9 minutos. Muito boa tarde, amigos. Opa! Sem som. Vamos lá? 13 horas e 9 minutos. Agora sim, boa tarde a todos, amigos do 104.9, amigos e amigas do 104.9. Também amigos que estão na internet, que estão nos aplicativos TuneIn, Rádios Net e também Rádios Garden. E também no www.radiocidadania.com.br. Esta é a Cidadania, a rádio comunitária da Estância Turística de Avaré. Eu sou Ernesto Albuquerque, do lado de lá está nosso amigo Oswaldo Titonelli, que aciona os botões eletrônicos para as notícias do dia de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Amigos, amigas que aniversariam neste dia 3 de janeiro de 2018. Quem dizia que a gente não chegaria até lá, né, Titonelli? Estamos aí firme. 15 anos no ar aqui na Cidadania FM. Estaremos falando direto de Brasília. O ex-presidente Lula diz que vai estar dia 24 de janeiro lá em Porto Alegre, assim como milhares de pessoas. A gasolina e o diesel, o primeiro aumento de 2018. Já começamos com o aumento aí dos combustíveis. Temer sanciona o orçamento da União. Alguns trilhões aí, só que 10 bilhões já foram para os acionistas americanos que estão acionando aí judicialmente a Petrobras e está negando R$1 bilhão para as escolas públicas do ensino fundamental brasileiro. Olha aí que coerência e inconsistência. Também as novas regras das eleições para o ano de 2018. Estaremos falando de um acidente que aconteceu no interior do Rio Grande do Sul, que a pessoa acionou o resgate e a própria mãe, ela não sabia, estava entre as vítimas. O balanço da Polícia Rodoviária Federal do final de ano aí, em termos de acidentes, a situação crítica do Rio Grande do Norte. STF diz que tem que tomar providências aí na assistência penitenciária lá de Goiás, não é só de Goiás, não, também de todo o Brasil. O Giro Internacional, as notícias de saúde e o História Hoje falando de Edgar Cayce, que foi um profeta do século XX. Nós vamos explicar direitinho essa história aí desse garoto, depois adulto, que fez muitas previsões aí muito interessantes, viu? São 13 horas e 12 minutos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 12 minutos, também conosco NT Chaveiros, UDI Ressonância Magnética e Miranda Táxi. O telefone do Miranda Táxi, pois não, 997-299608, também pelo WhatsApp, você pode agendar suas viagens para qualquer parte do Brasil. Fala com o Miranda, fala que eu vi aqui na Rádio Cidadania, que ele vai dar um tratamento especial para você aí. Também a UDI Ressonância Magnética, fica ali pertinho da Santa Casa, no Mato Grosso, número 800, atendimento de segunda a sexta-feira, ressonância magnética com toda a qualidade, 3732-3264.
E a NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 3732-1779 e 24 horas aí o 997-611501. Precisou de chaveiro? Chama o Nelson da NT Chaveiros. Aniversariantes de hoje, temos aqui o Flávio José Bona, a Maria do Socorro dos Santos Souza e a Cleusa Maria Correia, que estão aqui na agenda da Cidadania FM, que já está desmontando essa agendinha, tem 15 anos, viu, Titonelli? Aqui tem muita história essa agenda, vários ouvintes aí que já não estão entre nós mais, hein? 15 anos muda tanta coisa, não? A Dani Ruiva aniversaria hoje, a Júlia Maria Silvestre, a Cássia Moreira, Bete Lopes, Thaís Guedes e Raquel Leite, são amigos, amigas que estão aí na nossa página da internet. Daqui a pouquinho a gente também compartilha com a página da Rádio Cidadania FM. Óculos de grau perdido, aí perderam óculos aqui na proximidades da Associação Atlética Avarense, um óculos de grau de cor roxa, com cordão. Informações 3732-2497, 3732-2497, fala com a Rosa que perdeu aí esses óculos de grau, que não vai servir para ninguém, né? Então, se quem achar, por favor, ligar aí para aqui para a Cidadania ou para o 3732-2497. Últimas postagens que nós fizemos na nossa página. Daqui a pouquinho eu mando um abraço para todos os amigos que estão acessando aí a página na Cidadania FM e também a nossa página pessoal. Uma matéria bem interessante que nós vimos no... Hoje o pigarrinho está complicado, hein? Nós vimos no Intercept, que é escrito aí pelo Glenn Greenwald, e sempre publica em português, né? Ele publica aí no Twitter. Ele fez um levantamento. Tomar uma aguinha, ô Titone? Pode tomar ou não? E o The Intercept Brasil publicou 5 casos de parlamentares que foram assim, fizeram discursos, entre aspas, maravilhosos na época do impeachment, e agora estão enroladíssimos, estão até com prisões decretadas, e cita inclusive aquele que fez a tatuagem do Temer, viu? Aquele deputado lá do Nordeste, né? Do Pará, do Norte, na verdade. Citam outros também, uma deputada que também acabou sendo decretada prisão, e todas elas fizeram discursos, todos eles e elas, discursos assim, de combate à corrupção, essa coisa toda. E passado esse período de ano e meio, 2 anos aí, quem até hoje não foi demonstrado nada foi exatamente quem foi punida por causa de pedalada fiscal, que é a Dilma Rousseff, né? Que coisa, não? Coisa impressionante. Também compartilhamos algumas músicas do blog aí da Cidadania, e o Roberto Requião, que está no Twitter pedindo, ou na verdade pregando aí, o referendo revogatório de muitas medidas tomadas pelo presidente Temer. Muitos consideram ilegítimo o presidente Temer, e dizendo que são medidas que precisam para restaurar a autonomia do Brasil, e também a questão aí medidas, enfim, que estão prejudicando principalmente os trabalhadores brasileiros. Postamos uma matéria bem interessante sobre a questão de criação da criançada hoje. E o Paine, Thomas Paine, se não me engano, esse é o nome do estudioso americano, que diz que há 4 excessos da educação moderna que atrapalham a criação dessa criançada, a educação da criançada, né? Eu achei interessante, são 4 itens só. Ó, você oferece um excesso de coisas para os filhos, para os netos hoje. Você dá excesso de opções, excesso de informações e excesso de rapidez. Interessante. E com isso, as crianças não têm o tempo básico para fazer aí, se divertir, enfim, e para metabolizar todas essas informações, todas essas opções, acaba gerando ansiedade, e as crianças ficam do jeito que estão hoje, conectadas aí na internet, e às vezes prejudicando, muitas vezes também, o relacionamento familiar. É bem interessante o texto, vale a pena dar uma olhadinha aí. E também publicamos o Médico Repórter, aliás, republicamos, na verdade, crianças e o consumo de sal, o consumo excessivo de sal, o mal que isso faz para a vida de adolescente e adulto. Está tudo aí na nossa página, tá bom? Vamos direto a Brasília com as 2 primeiras informações. Lula
já afirmou, vai estar em Porto Alegre, justamente para acompanhar o julgamento lá, assim como milhares de pessoas. E a gasolina e o diesel, primeiro aumento de 2018, não para de aumentar aí os combustíveis. Vamos lá. O ex-presidente Lula deve participar em Porto Alegre dos atos que serão realizados durante seu julgamento pelo TRF4 no dia 24 de janeiro. A agenda oficialmente não está fechada, mas a executiva estadual do PT confirma a expectativa de participação de Lula. O presidente do PT no Rio Grande do Sul, deputado federal Pepe Vargas, explica que há a perspectiva de que a justiça acate o pedido da defesa do ex-presidente de que ele seja ouvido no julgamento. A gente sempre entendeu que a presença do presidente Lula seria muito importante, né? A data exata, o horário, essas questões todas ainda estão em aberto, né? A presença do presidente Lula vai fazer com que, inclusive, aumente o número de pessoas. A defesa do presidente Lula, inclusive, requereu formalmente que ele seja ouvido na audiência do Tribunal Regional Federal, mas também essa petição ainda não teve o devido despacho, então não se sabe ainda se ele será ouvido dia 24. A mobilização no país começa no dia 13 de janeiro, com atos políticos. Nos dias que antecedem o julgamento na capital gaúcha, acontece um seminário com juristas do Brasil e internacionais, além de uma vigília que deve contar com a presença da ex-presidente Dilma e personalidades de vários países. O PT não arrisca ainda uma estimativa de público. A Justiça proibiu a instalação de acampamento do MST na área de terrenos vizinhos ao TRF4, atendendo parcialmente a ação civil pública protocolada pelo Ministério Público Federal, que solicitava a interdição do parque situado em frente ao tribunal. Lula foi condenado em primeira instância a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Se a condenação for confirmada, Lula pode ser impedido de disputar a eleição presidencial. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza. Cidadania FM, 60 minutos. Os preços da gasolina e do diesel vão ter a primeira variação de 2018 nesta quarta-feira, de acordo com a Petrobras. A gasolina comercializada nas refinarias vai ter uma redução de 0,1% e o diesel um aumento de 0,6%. As variações de preço fazem parte do modelo de reajustes da Petrobras e podem acontecer diariamente. O economista e professor da PUC São Paulo, Antônio Carlos Alves dos Santos, explica que essa política procura refletir as oscilações do petróleo no mercado internacional. Além de variações de outras estruturas de custo da Petrobras, ou seja, o preço do petróleo da Petrobras hoje é basicamente o preço de mercado a partir da estrutura de custo da Petrobras. O quanto ela custa para fazer a prospecção do petróleo, 2, quanto é que custa para fazer o processo de refinamento e colocar no posto de gasolina. O economista destaca que as variações de preço são comuns pela volatilidade do mercado. Antônio Carlos explica que elas impactam diretamente na economia e no bolso do consumidor, mesmo daqueles que não têm carro. Você imagina, por exemplo, quanto custa trazer hortifrutis das regiões em que são produzidas para regiões em que são consumidas nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Então, esse impacto é significativo a depender do tipo de combustível que se usa. Naturalmente, isso aí acaba encarecendo vários produtos e o consumidor percebe, mas não há muito o que fazer. O preço final ao consumidor depende de cada empresa revendedora e dos postos de combustíveis. O último reajuste havia acontecido no sábado, dia 30, quando a gasolina aumentou 1,9% e o diesel 0,4%. E no dia anterior, 29, a gasolina subiu 1,7% e o diesel 1,1%. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. Estamos apresentando 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13h22, um abraço aí para Toninha de Ângela, Lúcia Brandão, Mauro Gonçalves Pérez, celebrante, né, lá de São Paulo, fez um comentário interessante, que até o Reinaldo Azevedo, inimigo número 1 do PT, alega que Sérgio Moro condenou Lula sem provas. É verdade, ele tem enfatizado nos seus comentários, o Reinaldo Azevedo,
que estava na Jovem Pan, agora está na Bandeirantes, se não me engano, tem feito realmente esses comentários aí. O Abel Souza Rocha também acessando a nossa página, Heracles Tomasi, Cristiane Pancione, a Maria Paris, o Júlio Goya, que também desejou a todos nós aqui um feliz 2018, a gente retribui, o Nicolau Rodrigo lá da bicicletaria, do Nicolau, né? Nicolau Bike, é isso que chama lá, né? A Maria de Fátima Possolini também acessando, o Chico Sanches, grande Chico, é isso aí. Rafaela Barreto também, Rogério Vieira, tem a Adriana Espada, que é a nossa sobrinha lá de São Paulo, dentista, fez um comentário interessante aí, desejou 2018 feliz para todos nós aqui, viu, Titonelli, direto de São Paulo lá, e fez um comentário sobre aquilo que eu falei sobre o texto aí da educação das crianças. Ela disse que para crianças, interessante, né? Menos é mais. É verdade, ela fez um comentário bem pertinente. Você dá muitas opções, dá muitas informações, às vezes é preferível o menos ser mais. É verdade. A Vânia Bueno também acessando a nossa página, e o Mauro Gonçalves, sempre atento, lá de São Paulo, está dizendo que ele está, o Reinaldo Azevedo, agora na Rede TV e na Band News. É isso aí. Obrigado, Mauro, sempre colaborando aí com o nosso programa. E vamos a mais informações, vamos à previsão do clima. E daí, homem do tempo, chove ou não chove hoje? Olha, hoje vai chover a cântaros, viu? Como diria aquela expressão idiomática em inglês, it's raining cats and dogs, está chovendo gatos e cachorros, viu? Ao pé da letra é isso. Vai chover 29 milímetros hoje, é a previsão aqui para a Estância Turística de Avaré, 15 de mínima, 27 de máxima, 45% de umidade relativa mínima e 94% de umidade relativa máxima. O sol nasceu no horário brasileiro de verão às 6h34 e vai se pôr às 20h05. Portanto, vamos tirar a galocha aí, a capa de chuva, o guarda-chuva, a sombrinha, e que mais? O guarda-sol não, né? Deixa o guarda-sol para outro dia. Aliás, até a primeira página do Estadão traz hoje uma foto chamada Verão dos Contrastes, que em São Paulo a chuva não dando trégua, e lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pelo contrário, no Rio de Janeiro, turistas e moradores aproveitaram a praia à volta do sol em uma temperatura de 34 graus, é isso aí. E duas fotos mostrando exatamente o tamanho do Brasil, que permite que num local esteja chovendo muito, no outro local não tão longe, esteja aí um sol bastante causticante. Abraço para o Luizinho Aparecido, que também sempre acompanha os nossos trabalhos. Vamos dar uma olhadinha aqui nas matérias locais. Ambulância de Avaré se envolve em acidente, está no Jornal do Goiás de hoje. Avaré é a 7ª cidade em recursos por emendas parlamentares, eu vi isso no Estadão esses dias atrás, até me surpreendeu, tem, se não me engano, R$2.600.000 em emendas parlamentares. Eduvale promoverá minicurso gratuito de fotografia. População espera mais do prefeito João Silvestre para este ano, é o que diz aqui o Jornal do Goiás. Vamos detalhar essa matéria do acidente com ambulância. Um abraço aí para o Daniel Haddad e também para a Ilza Antônia Brasil, que estão acompanhando o nosso trabalho aqui na Cidadania. Uma ambulância de Avaré bateu na traseira de um veículo Gol, placas de Botucatu, no início da noite de ontem, dia 2. Está no Acontece de Botucatu essa matéria, reproduzida pelo Jornal do Goiás. De acordo com o site, o acidente aconteceu na rodovia João Hipólito Martins, a Castelinho, o quilômetro 12, pertinho de Rio Pardo. Segundo informações do próprio condutor do Gol, ele estava no sentido capital Botucatu, voltando de uma chácara, quando a ambulância, que vinha no mesmo sentido, atingiu a traseira do carro. E não houve, felizmente, ferimentos aí. O motorista da ambulância, que estava sozinho no veículo, sofreu escoriações e foi socorrido pela unidade de resgate da concessionária Rodovias do Tietê. Ele disse que não se lembra o que aconteceu. Será que cochilou, Tonelli? Cochilou, o cachimbo Caim informou que também que é hipertenso, o que levantou suspeita das equipes de resgate dele ter sofrido até mesmo um mal súbito ao volante. Tá aí, certamente isso vai ser esclarecido no seu devido tempo. Vamos abrir aqui o jornal O Victoriano, que reproduz essa mesma matéria, né, do acidente da ambulância,
E também Comunidade de Jovens promove dia do Yakisoba, vamos ver que comunidade é essa. E também uma matéria explicativa, orientadora, saiba o que fazer para evitar se afogar em represas. Realmente é importante isso aí. CCE SPVias inicia Operação Férias 2018 em suas rodovias e passagens de ônibus intermunicipais estão mais caras. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria, detalhando aí qual o percentual de aumento. Entrou em vigor às 0h desta terça-feira, de ontem, portanto, o reajuste das linhas do sistema de transporte intermunicipal de passageiros do Estado de São Paulo. A alíquota de 3,32% será aplicada tanto nas linhas suburbanas quanto nas rodoviárias. O reajuste foi autorizado pela Artesp, não incide sobre as linhas intermunicipais metropolitanas, que são competência da EMTU, que é a Empresa Municipal de Transportes Urbanos. Segundo a Artesp, o reajuste iniciado nesta terça-feira ocorre após 18 meses sem aumento. Em julho de 2016, o percentual foi de 9,56%. A inflação no período considerado para cálculo desse ano acumulou 3,59%. Está dizendo aqui que o preço de Avaré São Paulo foi para R$ 77,26. Avaré Itatinga, R$ 8,25. Avaré Água Santa Bárbara, R$ 7,75. Avaré São Manuel, R$ 10,30. Avaré Pratânia, R$ 5,15. E Bofete, o mesmo valor. Isso pela Rápido Campinas. Já Manuel Rodrigues, Avaré Santa Bárbara, R$ 7,00. Interessante, hein? Mais barato um pouquinho. Avaré Sequeira César, R$ 7,00. Avaré Piraju, R$ 7,00. Avaré Manduri, R$ 7,00. Avaré Parapanema, Olambra, R$ 6,35. Avaré Itaí, R$ 7,50. Avaré Taquarituba, R$ 7,50. Avaré Fartura Itaguaí, R$ 7,75. Avaré Arandu, R$ 3,80. Avaré Represa, R$ 7,50. E Avaré São Paulo, R$ 73,30. Interessante, hein? Avaré Arandu, quantos quilômetros da Avaré Arandu, Tonelli? Uns 10, 12, né? É 3,80. Avaré Represa é o dobro, 7,50. Interessante. E Avaré São Paulo, pela Manuel Rodrigues, 73,30. E pela Rápido Campinas, é cerca de R$ 4,00 mais caro, 77,26. São números aí que estão no jornal O Victoriano. Um abraço para o Flávio Zandoná, sempre acompanhando o nosso trabalho. Flávio Zandoná, vereador, junto com a gente lá na Câmara Municipal, né? Falar nisso, nós voltamos hoje à Câmara, após um período aí de recesso, está tudo meio tranquilo lá, e já fizemos algum trabalho, estamos analisando, inclusive, as contas aí da FANPOP. Essas contas estão conosco, nós estamos analisando, vimos alguns detalhes lá que nós vamos ter que checar, e isso para a gente poder dar um parecer bastante documentado, né? Vamos então ao Orçamento da União, que foi aprovado pelo presidente, e as eleições de 2018, que tem novas regras aí. Vamos lá. O presidente Michel Temer sancionou nesta terça-feira a Lei Orçamentária Anual. Na proposta original, o crescimento previsto para a economia em 2018 era de 2%. No texto aprovado, a projeção passou para 2,5%. Dado que deve ser revisado no próximo relatório de avaliação bimestral do Ministério do Planejamento, e isso devido às estimativas mais positivas para o crescimento econômico do país. A previsão de déficit fiscal também foi reduzida de 159 bilhões para 157 bilhões. De acordo com o texto, a Presidência da República vai ter ainda redução de 200 milhões em publicidade. Entre outras alterações, o programa Minha Casa Minha Vida teve 1 bilhão e 200 milhões de corte no total. O presidente Temer sancionou a Lei Orçamentária Anual direto da residência oficial, onde repousa atendendo a recomendações médicas por conta de uma infecção urinária e de uma cirurgia. Do Palácio do Jaburu, ele também despachou com ministros nesta terça-feira. Agência Rádio Web. De Brasília, Denise Coelho. Cidadania FM, 60 minutos.
Os eleitores têm até o dia 9 de maio do próximo ano para regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral para poder votar nas eleições gerais de 2018. Para isto, basta comparecer a uma agência do Tribunal Eleitoral da respectiva região. Quem for completar 16 anos até a data do pleito também pode solicitar o primeiro título de eleitor para poder participar das eleições 2018. A gerente de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Tânia Marra, aconselha a quem vai solicitar transferência ou o primeiro título de eleitor a fazê-lo com o máximo de antecedência possível. Tem que estar atento para o fechamento do cadastro que acontece no dia 9 de maio de 2018. Esse fechamento é a data limite para eleitores fazerem transferências e alistamentos. Quem não fizer isso até o dia 9 não vai poder votar em 2018. Mas não se pode deixar para o último momento, porque normalmente tem filas e atropelos. As eleições de 2018 vão ser realizadas em outubro. A data da votação do primeiro turno está agendada para o dia 7, enquanto que a do segundo turno, caso seja necessário, para o dia 28. Serão eleitos no pleito do próximo ano presidente da República, senadores, deputados federais, governadores e deputados estaduais. Para obter mais informações, acesse tse.jus.br. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. 13h35, abraço aí para o Cláudio Duarte também de Campinas, acessando aí a nossa página, as páginas que estão transmitindo aí o nosso 60 minutos. NT Chaveiros com a gente, fica ali na Paranapanema 263, o telefone de emergência 997-61-1501, 24 horas, chave codificada, abertura veicular, abertura residencial, tudo isso o Nelson faz com a maior presteza, com a maior rapidez aí. Também a UDI Ressonância Magnética com a gente, Mato Grosso, número 800, 3732-3264, de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas. Miranda Táxi conosco, 997-299608, pelo WhatsApp também, e você pode agendar aí, com certeza, com antecedência de 24 horas, uma viagem para qualquer parte do Brasil, com toda a segurança. Eu vou dar uma olhadinha no pessoal também. O Júlio Goya está desejando a gente, na verdade, 2018 cheio de prosperidade, saúde, muita paz e muita alegria no coração, e igualmente, né? E eu estava vendo um Twitter do senador Roberto Requião, lá do Paraná, que eu achei bem interessante, viu, Titonelli? Falando sobre aquela indenização que a Petrobras está dando de 10 bilhões para os acionistas americanos que estão processando a Petrobras. O Pedro Parente, que é o presidente da Petrobras, fez um acordo de 10 bilhões de reais com os acionistas americanos, né? Porque estão dizendo que a Petrobras se envolveu foi leniente com corrupção, essa coisa toda. E ele escreveu o seguinte: a indenização sem sentido que Temer e Pedro Parente estão pagando acionistas norte-americanos da Petrobras é o dobro do arrecadado pela Lava Jato. Quem rouba quem? Pergunta o Requião. Quem rouba o quê? E querem condenar Lula por apartamento que não é e nunca foi dele? Deus meu, livrai-nos dessa gente. O Roberto Requião que escreveu hoje. Paulo Moraes, um abraço aí, também está acessando a nossa página aí. A gente agradece essa participação muito grande dos amigos, Matheus Luciano também, o Carlinhos, Dantes Kromov, Espada Riva, Carlos Dantes Kromov Espada, não tem Rivas, né? E também acessando, ele que é dentista também lá em São Paulo, são amigos aí que estão sempre conectados conosco, Flávio Zandoná também, Paula Moraes e os demais que eu já mandei um abraço aí.
E vamos a mais notícias, direto de Brasília, a EBC informando, e também a agência Rádio Web. Esse caso é impressionante. Uma jovem de 25 anos viu um acidente grave lá no Rio Grande do Sul, e ela ligou para o resgate. Só que ela não sabia que eram vários veículos envolvidos, inclusive um táxi, um veículo particular, vários acidentes, várias pessoas vitimadas, e a própria mãe dela estava entre as vítimas. Ela simplesmente veio saber depois. Que coisa, não? E também o balanço de acidentes nas estradas rodoviárias federais no final de ano. Vamos lá. Um acidente de trânsito envolvendo 2 automóveis no sul do Rio Grande do Sul durante a segunda-feira resultou na morte de 7 pessoas. Em meio ao auxílio às vítimas, uma situação curiosa acabou ocorrendo. Uma das pessoas que fez ligações aos serviços de ajuda, uma mulher de 25 anos, acabou sabendo posteriormente que uma das vítimas era a própria mãe. 6 automóveis se deslocavam em comboio, sendo que em um dos carros estava a filha e em outro a mãe. Um dos automóveis do comboio e um táxi colidiram. As 3 pessoas que ocupavam o carro morreram, além do motorista e dos 3 passageiros do táxi. Segundo afirmou a mulher de 25 anos, primeiramente ela avistou o táxi destruído na pista e somente em um segundo o carro que integrava o comboio e que estava capotado em uma das margens da rodovia. A colisão ocorreu na BR-471, em uma localidade próxima ao município de Santa Vitória do Palmar, no sul gaúcho. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Brião. Cidadania FM, 60 minutos. A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta terça-feira o balanço das estradas brasileiras de 29 de dezembro de 2017 a 1º de janeiro de 2018. Segundo dados da PRF, foram registrados 987 acidentes em rodovias federais. 1.008 pessoas ficaram feridas e 67 morreram. A corporação afirmou que não é recomendável fazer uma comparação simples com os números da virada de 2016. Isso porque o feriado do dia 1º naquela ocasião caiu em um domingo, o que dá características diferentes aos 2 períodos. Em 2016, foram registrados 1.081 acidentes, com 1.130 pessoas feridas e 87 mortas. De acordo com a PRF, em 2017, embriaguez ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagem irregular foram os fatores que mais contribuíram para os acidentes. 565 motoristas foram autuados por embriaguez, 37 mil por dirigir acima da velocidade e mais de 3 mil foram flagrados realizando ultrapassagem irregular. Agência Rádio Web, de Brasília, Janaína Oliveira. Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. São exatamente 13 horas e 41 minutos. Esta é a Cidadania. Eu sou Ernesto Albuquerque, apresentando 60 minutos há 15 anos no ar. Um abraço aí para o Flávio Teodoro Reis, também acessando a nossa página. E mais amigas e amigos aí que eu não falei o nome ainda, como a Geni Brandão, o Paulinho Novaes, procurador do Estado aí, a Dirce Lopes, a Maria Tereza Camargo, a Maria Rosa Costa e a Cidelene Braz, todos amigos aí que estão conectados conosco aí. A gente agradece esta grande audiência. Óculos de grau perdido, foi perdido nas imediações da Associação Atlética Varense, óculos de grau de cor roxa com cordão. Informações no 3732-2497, fale com a dona Rosa, tá ok? Perdeu aí os óculos e está precisando e não vai servir para ninguém, né? Esse óculos de grau não vai. Então é importante quem achou aí devolver aqui na rádio ou devolver para dona Rosa, 3732-2497. E vamos a mais informações, daqui a pouquinho um resumo das notícias da internet. Essa aqui eu até vou dizer já, que eu acho que é importante. São Paulo vai aplicar dose fracionada de vacina contra a febre amarela. A partir de agora, eu estava lendo a matéria, exatamente está dizendo que
se der metade da dose, fracionando a dose, você vai vacinar muito mais pessoas, e a vacina, que quando dá a dose inteira vale para a vida toda, metade da dose vai valer por até 9 anos. Numa situação emergencial, alguns países já fazem esse fracionamento. A medida, que também deve ser seguida pelos estados do Rio e da Bahia, além de São Paulo, é adotada após a constatação que a circulação de vírus da febre amarela se alastra e ameaça regiões até então consideradas livres da doença. Para não faltar imunizante, a ideia é repartir as doses. Entre os alvos está o litoral norte paulista, Ubatuba, aquela região lá. A dose fracionada, porém, é mais fraca do que a oferecida hoje. Protege por até 9 anos, enquanto a atual dura pela vida toda, conforme orienta a Organização Mundial de Saúde. Essa orientação é seguida pelo Brasil desde abril de 2017, porque antes se recomendava vacinar a cada 10 anos. Realmente, a partir de abril de 2017, houve essa alteração para dose única em qualquer idade. A estratégia do fracionamento em análise ganhou força depois da divulgação dos estudos da Comissão Nacional de Imunização, que comprovam que a vacina com dose reduzida tem efeitos por prazo maior do que se imaginava. Inicialmente, estimava que a vacina fracionada protegeria por apenas 1 ano, mas se constatou que ela pode proteger até 9 anos. Depois vai ter que ser revacinada quem for vacinado com dose menor. Essa estratégia foi usada em Angola, na África, durante uma epidemia, inclusive teve o aval da Organização Mundial de Saúde. E já há algum tempo atrás já se começaram a especular essa possibilidade de dar uma dose menor para poder vacinar o maior número possível de pacientes, de pessoas, né? Que pode estar eventualmente com risco de adquirir a febre amarela, que é potencialmente fatal. Em São Paulo, 69% dos municípios não atingiram a meta de vacinar 95% da população. Tá ok. As doses fracionadas com 1/10 do que é aplicado na vacina integral serão aplicadas em regiões específicas em forma de campanha. Na verdade, eu falei que era metade da dose, mas não é 1/10 apenas da dose. Impressionante, Antonelli, mas vamos ver se tomara que realmente, efetivamente, funcione. Em São Paulo, a campanha com vacina fracionada será feita no início e no fim de fevereiro. O Estado já recebeu 9 milhões de seringas específicas. De acordo com o Dr. Marcos Boulos, né, que é especialista, Rio e Bahia devem adotar uma política semelhante. Tá ok, tá dado o recado aí. Um abraço para Renatinha Barros, que também acessou a nossa página, e para Alda Miriam também. E vamos a mais informações, agora sim, direto de Brasília. Estaremos com mais 2 informações. A questão do Rio Grande do Norte, que está muito crítica, a situação da segurança, assim como também a situação de Goiás. As 2 matérias, por favor. Policiais civis do Rio Grande do Norte se apresentaram à Delegacia Geral de Polícia na manhã desta quarta-feira, em Natal, para serem presos. O Tribunal de Justiça do Estado considerou a paralisação ilegal e determinou a prisão de policiais da ativa e da reserva que incentivem, promovam ou defendam a greve. Em assembleia na última terça-feira, os policiais tinham decidido continuar trabalhando em regime de plantão, mesmo diante da possibilidade de serem presos. Por conta disso, apenas as delegacias de plantão e as regionais funcionam no estado. Foram registradas mais de 100 mortes violentas no Rio Grande do Norte durante os 15 dias de paralisação, desde 20 de dezembro. O governo federal enviou 2.800 homens e mulheres das Forças Armadas no último final de semana para reforçar a segurança. Segundo o sindicato, que representa a categoria, os policiais civis não estão de greve, mas em estado de necessidade. Eles reivindicam o pagamento dos salários de novembro, dezembro e do 13º. A Polícia Militar e os bombeiros também fizeram paralisação e pedem regularização dos salários atrasados e melhores condições de trabalho. Os PMs voltaram às ruas na terça-feira. Agência Rádio Web, com informações do Rio Grande do Norte, Carolina Cassola. Cidadania FM, 60 minutos. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, determinou nesta terça-feira que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
realize inspeção no presídio de Aparecida de Goiânia no prazo máximo de 48 horas. De acordo com informações do portal G1, a ministra requisitou em ofício o envio urgente ao Conselho Nacional de Justiça de relatório com informações sobre as condições dos presos, do estabelecimento prisional e sobre as providências adotadas pelo Poder Judiciário, ainda sobre dados da última inspeção feita no presídio goiano. A rebelião ocorrida no complexo de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, no primeiro dia do ano, resultou na morte de 9 detentos. Outros 14 ficaram feridos. Em coletiva, nesta terça-feira, a Superintendência de Administração Penitenciária do Estado informou que dos 242 foragidos durante a rebelião, 143 já foram capturados. Agência Rádio Web. De Brasília, Denise Coelho. 60 minutos. 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. 13h49, abraço para o Abel Pereira de Souza Júnior, nosso colega de turma, um abraço para o Abel. Exportação cresce após 5 anos e saldo comercial bate recorde. A manchete do dia sempre, digamos, entusiasta do governo Temer, o Estadão, né? Por Sanei, Temer desiste de indicação para o trabalho. Guarulhos quer cobrar IPTU de aeroporto. Abraço aí para Edna Miller Pisa, também acessando nossa página. São Paulo vai repartir doses de vacina da febre amarela, que nós comentamos até agora há pouquinho. Inclusive, parques do Horto Florestal, da Cantareira do Tietê serão reabertos ainda este mês. Tiro acerta garoto no quintal de casa. Um caso absurdo, né? Um garoto de 5 anos, o Arthur Aparecido Bencide Silva, de 5 anos, foi atingido na cabeça por um tiro no quintal da sua casa, na zona sul da capital, durante a queima de fogos do Réveillon. Ele morreu na tarde de segunda-feira. Estava ouvindo pelo rádio, pela Bandeirantes hoje de manhã, eles estavam detalhando esse fato e dizendo que o cidadão que está sendo acusado deu 10 tiros para cima, e o tiro caiu na cabeça do garoto. E o garoto fez uma romaria por 10 hospitais até ser atendido pelo último hospital público, passou por vários hospitais particulares, ninguém atendeu o garoto, viu, Tetoné? E acabou o garotinho de 5 anos morrendo, ele que foi atingido na cabeça. Certamente precisava de atendimento especializado, com certeza. Gerdau vende parte de negócio nos Estados Unidos. Chinesa Didi compra APP99 de transporte. E lá vem o chinês, hein? Os chineses estão chegando, hein? Está pegando para todo lado. Inclusive já estão até na CPFL já, os chineses. 21 mortos na crise do Irã. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, disse ontem que os protestos no país são orquestrados por inimigos como Estados Unidos e Israel. As manifestações contra a crise econômica e o regime já causaram 21 mortes. E no esporte, o Gabriel Jesus, que o Titonelli gostava tanto quando estava no Palmeiras, né? Machucou de novo, viu? Deve voltar a jogar em 2 meses. Ele teve uma lesão, parece que menos complexa do que imaginava. Sem cirurgia, a previsão que em 2 meses ele estará recuperado da contusão no joelho esquerdo sofrida no domingo. A princípio, imaginava que era mais grave. Também algumas notícias do site UOL, para nós encerrarmos aí a nossa participação ao vivo aqui. Milhares de manifestantes apoiam o regime no Irã. Rinos têm chifre cortados para protegê-los da caça ilegal. Estão chamando o rinoceronte o jornal de Rinos? Que intimidade é essa, hein? Quase 60 milhões de pessoas terminaram 2017 com o nome sujo. Eu, felizmente, não estou nessa, viu, Tonelli? Você também não, né? Então tá bom. Fatura do cartão de crédito em atraso é motivo de 81% dos casos. São aí notícias. E uma imagem que foi marcante, né? O Landau, se não me engano, o nome do repórter, ele bateu uma foto de um garotinho sem camisa, negro, e atrás dele, na praia lá do Rio de Janeiro, um monte de pessoas brancas e de branco, né? E muita gente comentando justamente essa discrepância, né? E muitas opiniões aí acabaram
acabaram aí polemizando na internet. Também temos aqui informações do site UOL Mais Informações. Ministro da Indústria pede demissão. O governo Temer tem terceira baixa em um mês. Será pessoal abandonando o barco, Tonelli? Um abraço ao Antônio Marcos de Campos e também para o Sérgio Rigonati, acessando a nossa página aí. Moraes diz que aceitaria trabalho e critica ingerência de Sarney. Quem saiu da indústria dizendo que não gostou aí das... Sarney está com quantos anos já? 80 e não sei quantos? Está mandando ainda, hein? Acordo nos Estados Unidos reduz chances da Petrobras lucrar cerca de 2,95 bi, que dá 10 bilhões de 2,95 bi de dólares, né? Dá 10 bilhões de reais. Que dinheiro estranho, né, essa história toda aí. Pagamento a investidores lesados por corrupção terá impacto no resultado de 2017. O governo Temer e o Pedro Parente que fizeram isso. Em 2017, saldo de moeda estrangeira fica positivo. Opinião aí do José de Souza, Carmen Lúcia, presidente do STF, banca heroína contra caos nas prisões e nada se move. É a questão lá de Goiás. Temer estuda vetar parcelamento de dívidas de pequenas empresas. São algumas das manchetes aí que nós temos no UOL. Prolongar a vida em UTI é praga moderna, diz especialista. Tem casos que às vezes já não tem alternativa e às vezes medidas heróicas continuam sendo feitas. É uma questão, não é questão de eutanásia, é questão da ortotanásia, a maneira que da pessoa ter direito a uma morte digna. Além da CBF, Del Nero corre risco no Palmeiras se for banido pela FIFA, suspenso suspeito de corrupção. Inclusive a defesa de Del Nero está jogando toda a culpa em cima do Marinho, viu? Então, para tentar se livrar, que coisa, né? São algumas das informações de hoje. Eu tenho ainda mais informações para vocês aqui. Temos o Giro Internacional, temos ainda notícias de saúde, que vai mostrar o perfil das mulheres que fazem aborto no Brasil, geralmente mulher negra e pobre, que são as mais afetadas aí. A questão da criminalização do aborto. A terapia online, que abre perspectiva de muitos charlatães, charlatães ou charlatões? Agora fiquei na dúvida, viu? Charlatões, né? Acho que é o correto, exatamente. Mas sendo ons ou ães, o problema é que são tudo picareta, né? A judicialização na saúde, também uma experiência lá de Minas Gerais. E para completar, vocês vão ficar sabendo quem foi o profeta Edgar Cayce, lá nos Estados Unidos, que era uma criança já, assim, que tinha poderes mediúnicos, ele fez cura, ele fez várias previsões. Interessante essa matéria, isso ocorreu há 73 anos atrás. Uma boa tarde a todos, amanhã a gente volta com mais uma edição de 60 minutos. Ao pessoal do Face, a gente encerra a nossa programação do Face agora, mas a programação no 104.9 continua, também no www.radiocidadania.com.br e nos aplicativos para celular também, ok? Boa tarde a todos. 60 minutos, jornalismo levado a sério.